O que você falou? Só queria falar um negócio que, assim, o Emílio falou disso de pedir pro universo, fazer um pedido pro universo. Eu achei isso tão bonito, cara. Isso me encantou. E quero dizer, assim, que pra mim, esse podcast aqui tá acontecendo também veio de um pedido do universo que eu fiz. Lá em casa. Num período de pandemia em que eu tava trabalhando de casa, mas já sabe como foi esse momento, assim, e tava lá trabalhando e eu comecei a ouvir alguns podcasts aí, audiovisuais, e ver a galera conversando e chamando gente que eles têm vontade de conversar. Eu falei, cara, tantas pessoas nesse país me inspiram. Eu quero muito ter a oportunidade de conversar com elas. Eu nasci pra isso. Esse sentimento pintou ali. Naquele momento, eu lembro que eu desci do meu quarto, minha mãe falou, Rafael, vem almoçar. Eu desci assim. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer um podcast na minha casa. Eu não tenho estrutura. Como que eu vou chamar alguém que eu sempre sonhei pra chamar, alguém que é famoso? Como que ele vai vir aqui na minha casa? Cara, ele não tinha essa perspectiva. Mas eu falei, eu quero fazer isso. E naquele momento, foi feito o pedido. Que legal. Dias depois, a estrutura mudou, eu comecei a vir pra cá pra trabalhar. Eu e o Máfia, não tem aglomeração, tranquilo. E o Máfia falando, pô, tô vendo também uns podcasts aí. Aí eu falei, cara, eu também, você viu tal? Ele falou, eu tô vendo tal. Aí eu falei, pô, a gente começou a trocar essa ideia e foi. E um dia eu tava lá trabalhando assim, aí daqui a pouco o Máfia chega e fala, Rafael, cara, eu não gosto de modinha, mas a gente vai ter que fazer o nosso podcast. Aí eu abri um sorriso assim e falei, cara, você tá de brincadeira. Quando ele falou aquilo, eu senti como se fosse assim, o meu sonho vindo na minha direção. Mas A porta se abrindo assim, ó. Cheguei, universo, com o seu sonho aqui, na sua frente. E aí, quando ele falou isso, eu pensei assim, pô, mas aí eu vou ficar atrás da câmera, vou ficar operando alguma coisa, vou ficar ali na equipe, mas não importa, eu tô feliz, eu tô no projeto, eu tô contente, eu vou ter acesso às pessoas, mesmo que de bastidores. Eu posso tentar chegar alguma hora, trocar uma ideia, falar que eu já trabalhei com caras, ter uma memória de conviver com essas pessoas com quem eu queria conversar. Legal, já tava super emocionado. Ele falou assim, não, cara, eu quero você pra apresentar aqui comigo. Você fala bem e tudo mais. Eu vi você falando na frente dos stories, lá gravando os stories, falando com a câmera, metendo a cara mesmo. E foi uma questão pra mim que, assim, há tempos atrás, eu tava pensando assim, pô, eu tenho vergonha de colocar a cara aqui na câmera, eu tenho vergonha de falar com a câmera, o que as pessoas vão pensar de mim, sabe? Vão falar que eu sou blogueirinho, vão falar isso, vão falar aquilo. E eu falei assim, não, cara, quer saber? Eu vou fazer isso porque eu preciso melhorar a minha forma de comunicação. A comunicação pode fazer a pessoa... Quando eu compreendi isso, né? Eu passei a começar a buscar melhorar. A comunicação é a coisa que pode fazer a pessoa chegar onde ela quiser na vida. Claro. Se a pessoa pode chegar na ONU, mas ela tem que saber se comunicar. Então eu falei, cara, eu vou fazer isso pro meu desenvolvimento. Meti a cara, não me importei porque as pessoas fossem falar. E o Máfia me deu essa oportunidade porque eu venci, porque o medo que eu tinha. Mas eu acho que isso é uma chave para a vida, né? A gente tem que saber muito duas coisas. A gente tem que saber o que a gente quer e tem que saber o que a gente não quer. E às vezes é muito importante saber o que a gente não quer. Tem coisa que eu não quero. Então, se eu já sei que eu não quero, eu já tenho metade resolvido. E tem que saber mesmo, pedir, saber o que você quer da vida, porque senão a gente fica... Eu não gosto muito dessa frase, eu entendo o samba, mas eu não gosto muito de deixar a vida me levar, sabe? Sim. Porque, na verdade, eu prefiro... Paulinho da Viola cantando Não Sei Eu Que Me Navega... Quem me navega é o mar. Quem me navega é o mar. Eu acho que tem sim um fator, né, que é externo a gente, mas eu tenho que saber para onde eu quero ir. Exatamente. Porque senão eu fico à deriva. Exatamente. Quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho é o... Já diz o gato da Alice. O gato da Alice. Exatamente. Pra quem tá perdido, qualquer caminho vale, alguma coisa assim, né? Exatamente. Essa história que eu contei para vocês lá da geografia, tem um detalhezinho que eu esqueci. Quando eu comecei a fazer teatro em Bauru, eu era meio famosinho em Bauru, assim, Bauru é uma cidade que hoje deve ter 300 e poucos mil habitantes. Eu tinha 18 anos e fazia as coisas, trazia os artistas, dava aula de teatro, fazia comercial lá.
E um dia fizeram um perfil meu no Jornal da Cidade de Bauru, na coluna de cultura, de página inteira. Me entrevistaram e um ano antes de eu me formar em geografia, um ano antes de eu prestar a Unicamp, eu não tinha nem prestado a faculdade de teatro ainda. E a pessoa pergunta, quais são os seus planos para o futuro? Tá aí, está escrito no jornal. Eu falava assim, bom, daqui a um ano eu vou terminar a geografia, eu vou prestar a faculdade de teatro, vou passar na Unicamp, vou dar aula de geografia durante os 4 anos que eu estou na faculdade. Eu disse isso um ano antes. Então eu acho que a palavra, ela tem um poder muito grande. Sim. Com certeza. A gente tem que saber o que quer. Você não viu o Sebastian até que teve aqui falando que ele mesmo, quando ele era criança, ele falou pra mãe dele que a marca que se conectasse com ele seria uma das maiores do país. Ele já fazia, não previsões, mas projeções de coisas que ele viria a ser. Mas ele não fez essa projeção e ficou esperando as coisas acontecerem. Ele fez a projeção e correu para cabecear lá na frente para enterrar o gol, entendeu? Digamos assim. Então, não basta só pedir, você tem que caminhar na direção daquilo. E uma coisa que eu sinto, assim, que já tá mais do que claro que se as pessoas fazem um pedido pro universo, quantas histórias a gente já não viu disso? De pessoas que, cara, nada, absolutamente nada. A gente tem inúmeros exemplos. Absolutamente nada é impossível. Então, se você aí tem um sonho, faça esse pedido pro universo, vai na direção do seu sonho, cara. Já tá que ele vem na sua direção. Blogueirão. Não é blogueiro, cara. É papo sério mesmo. Mas é mesmo. É um papo sério. Essa